nada a ver com o que eu acreditava. E volto a tratar de uma interpretação. E todas as vezes que nós tratarmos as Escrituras Sagradas mediante a nossa carne, desagradamos a Deus. É por isso que o texto diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Como então a igreja dos últimos dias vai suportar e vai se comportar diante de uma inclinação como essa? Algumas denominações sofrem com as questões de vestimenta, a tratativa das suas doutrinas, a condução das suas ministrações e adorações. E percebam, todas as pessoas estão ali, e aí elas estão no mover e tal, enquanto tudo está bem, maravilha, glória a Deus, aleluia, mas quando, porventura, um pingo sai da interpretação daquela pessoa, o que ela faz? Eu vou sair dessa igreja. E eu posso falar com propriedade. Eu já passei por 5 ministérios. E algumas vezes eu perguntei, mas por quê? Por 2 deles, aliás, um deles foi, de imediato, quando eu saí aqui do Ministério Paz e Vida, que a tratativa de como tinha a liderança não batia com isso. E eu não baseei a minha interpretação na minha carne. Porque pela minha carne, meu irmão, vou ser franco para vocês, os pastores que tinham eu como amigo falaram, pastor, você vai perder uma bocada dessa. Aqui a cada 6 meses você tem uma porcentagem disso de valores. Automaticamente esse foi o primeiro passo que eu interpretei aquela conduta. Falei, isso está na carne pura. Porque o Senhor não me chamou para ser banqueiro dentro da igreja. Chamou para cuidar de ovelhas. E aí eu fiz um propósito com Deus, eu e minha esposa, durante 40 dias, de uma ceia a outra. Falei, se o Senhor é o Senhor do ouro e da prata, e se é isso que eles querem, o rendimento o Senhor vai fazer. A igreja eu tinha um rendimento de R$5.000. Uma igreja com 300 lugares. Que para mim, o lugar nunca foi favorável. Porém, falei, se o Senhor estiver no negócio que eles estão me dizendo, o Senhor vai trazer os provedores aqui e a gente vai suprir pelo menos a necessidade da igreja. Ou seja, o propósito que eu fiz com Deus, eu falei, o Senhor vai colocar R$5.000 aqui, desses 40 dias. Mas se o Senhor não colocar o valor de R$5.000, pelo menos, durante esses 40 dias, e como é que fala, meu Deus? A receita da igreja for menor do que a ceia passada, eu entrego a chave. Porque quem está no Espírito tem que ser no... Então foi jejum e oração. Não foi na minha carne. Algumas pessoas me ligaram, eu tenho uma pastora do ministério. Ela falou, mas pastor, pelo amor de Deus, o que o senhor fez na sua vida? Volta para a sede, que não sei o que. Eu falei, não, eu estou guiado pelo Espírito, eu não estou na carne. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Consequentemente, as coisas foram fluindo. E quando foi na receita do mês seguinte, a igreja tinha arrecadado R$780. Quando foi no mês finalizar o propósito, a igreja alcançou uma meta de R$250. Eu cheguei com a chave para entregar a chave e o diretor estadual, ele disse, eu não recebo a chave de você. Porque eu confiei a igreja na sua mão. Se ela não está dando rendimento, eu confiei na sua mão. Eu falei assim, não adianta vocês entregar uma chave na minha mão e vocês me cobrarem pela carne aquilo que é pelo Espírito. Porque eu precisei passar por esse processo, eu precisei entender esse processo para chegar a um ponto de espiritualidade com Deus. Tem alguns pastores, amigos meus, que prevaleceram por mais uns 2 anos. Prevaleceram diante dessa carne, mas a carne nunca vai ser maior do que o Espírito, gente. Só que
Eu contei tudo isso, eu abri tudo isso para que vocês possam ter a clareza do que esse texto quer nos dizer. Qual é o Cristo que nós estamos apresentando? O Douglas fez uma menção de uma análise, uma interpretação. Por isso que eu falei, já está pregando, né, pastor? De uma interpretação do que a gente vê. 10 anos desse culto, gente. Quantas pessoas já passaram aqui? Cada um dentro da sua vida espiritual, mas dentro da sua interpretação, acharam por bem ficar e outros por bem. É uma interpretação. Sejam na carne ou seja no espírito, alguns permaneceram, outros saíram. Nós diariamente, constantemente, anualmente, nós trabalhamos uma metodologia para que isso melhore, para que o Cristo que nós vivemos na nossa fé seja apresentado com mais clareza, para que as pessoas absorvam e creiam com mais fervor. Porque aqui nós não estamos pregando placa, nós não estamos pregando valores, nós estamos pregando um Cristo vivo e ressurreto. E a maneira que nós vamos anunciando isso é a maneira como nós interpretamos. É a maneira como eu e você aplicamos. Vou falar ali com um casal que entende muito de venda. E se vocês não entenderem com clareza o que vocês estão vendendo, vocês não conseguem passar uma convicção para o seu cliente, sim ou não? Eu não sou vendedor, mas também não sou pescador. Mas mediante a Bíblia, quando a gente começa a abrir e ler isso aqui, o Senhor dá um manual de coisas que a gente nunca viu, nunca viveu, para ter bagagem para conquistar aquele que se torna ouvinte da mensagem que você leva. É por isso que Paulo diz, eu me faço tolo para conquistar os tolos. Mas em nenhum momento ele se contaminava. Ele conseguia ter a leitura, a interpretação do ambiente que ele tinha para aplicar aquilo que deveria ser aplicado. Vão se passando os anos, a igreja ela tem que se renovar e as pessoas na sua interpretativa dizem assim, a igreja virou louca. Porque algumas pessoas têm a denominação, têm a religiosidade dos últimos tempos dentro do seu coração e dizem assim, não, esse meu pastor está desviado, está fazendo uma coisa dessa, mas não, são as direções que o Espírito Santo dá para que a gente possa alcançar aquele que está perdido. Agora, se eu estiver mentindo, analisa as Escrituras. Então Jesus, quando falava com a prostituta, ele estava se prostituindo? Quando ele falava com os leprosos, ele estava leproso? Mas ele tinha aquela dimensão e ele, na sua interpretação, na maneira como ele colocava a sua palavra, as pessoas o seguiam. O seguiam. Uns porque queriam ser curados, outros porque queriam comer e outros porque queriam viver aquilo que ele estava fazendo. E o interessante é que, dia após dia, nós vamos passar a nossa vida a viver de uma maneira interpretativa. Só que a pergunta que eu quero deixar no coração de vocês hoje é: será que você está mostrando às pessoas realmente o Cristo que você acredita? Meu Deus. Eu anotei aqui, eu escrevi, mesmo Jesus ainda como homem, falava aos seus discípulos e eles não entendiam. Por quê? Como que uma pessoa, por exemplo, cada um de nós aqui temos uma certa intimidade, certo? Alguns que já me conhecem de mais tempo, outros que não, mas quando você me vê, quando você me ouve, você já tem uma certa compreensão. Você já conhece um pouco da dinâmica da minha maneira de falar, de ilustrar, de pregar. Você começa a ter uma facilidade de entender. Só que Jesus estava todos os dias tratando de assuntos importantes, curando, libertando as pessoas. Os discípulos estavam ali todos os dias vendo a mesma ação, mas chegava um momento que eles olhavam para ele e diziam, o que ele está fazendo? Eu não entendo. Como que a gente pode estar tanto tempo com alguém que nós dizemos que amamos, que servimos, que acreditamos, mas não conseguimos expressar com clareza isso? É como um casamento. E no casamento a gente passa a maior parte do nosso tempo tentando satisfazer aquele
ou aquela que a gente ama. E parece que alguns momentos da nossa vida falando, o que eu faço para agradar essa pessoa? Você está todo o tempo com ela. E às vezes você pensa em coisas tão eloquentes que não vai fazer sentido para ela. Porque tudo que ela quer ou ele quer é apenas a sua atenção. Para que você possa compreender o que realmente é valioso para aquela pessoa. Mateus, abre aí. Mateus capítulo 16. O Washington falou que eu tinha até meia-noite, então vou pregar aqui. Amém. Tá gostoso. Glória a Deus. Hoje não tem problema não. Ó, Mateus 16, eu quero ler alguns versículos com vocês. 16. Mateus 16, versículo 1. Jesus amado. Diz assim, ó. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu não está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí ele diz, hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Perceba que a mensagem do mestre está dizendo assim, ó, eu te adverti para que vocês tenham atenção, para que vocês se preocupem para que o fermento dos fariseus não venha contaminar os vossos corações. Mas no momento em que eles ouviram isso, eles entre si disseram assim, é porque nós não trouxemos o pão. Olha a interpretação dos discípulos que estavam com Jesus, sendo instruído por ele. Às vezes nós recebemos uma mensagem clara do Senhor, mas rodamos em círculo e não conseguimos compreender o que está diante dos nossos olhos. Aí os discípulos dizem, não, mas é porque nós não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não trazerdes o pão? Às vezes nós perdemos a nossa sensibilidade com Deus. É por isso que às vezes nós vamos ouvir claramente o que Ele tem a nos dizer, mas vamos nos perder dentro daquilo que a nossa carnalidade recebeu. Porque a gente pende mais para a carne do que para o Espírito. Ele diz assim, ó, não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina. É preciso que Deus manifeste a mesma palavra 2, 3 vezes mais para que haja uma compreensão, uma clareza no nosso espírito. É por isso que as pessoas elas estão dentro da igreja e aí vê os seus pastores, vê os ministros, vê as pessoas que estão conduzindo a mensagem e aí diz assim, mas essa mensagem de novo. Não é de novo. É você se questionar aonde foi que você não compreendeu o que foi dito para que ele repetisse o que está sendo dito. Porque os anos vão se passando e a gente vai cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas e vamos saindo do propósito e do projeto que Deus colocou para as nossas vidas. Aleluia, Deus. E chegando
Versículo 13. Chegando Jesus nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos. Porque Jesus ele é tão formidável que ele, percebendo a confusão que há nos seus corações, ele vai questionar a eles o que realmente eles estão entendendo, o que realmente eles estão vendo. Ele diz assim, ó, e dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias. Até mais disse um dos profetas, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós? Quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde com essa força, essa confiança, Jesus olha para ele e diz assim: tu és Pedro, porque não foi a carne que vos revelaste. Ele diz assim, ó, e Jesus respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu. A mente de Pedro estava no Espírito. Os olhos de Pedro estavam no Espírito. As pessoas dizem assim: Pedro era um homem de duras palavras, um homem de espada, de fogo, de guerra. Mas o coração e a mente dele estavam no Espírito. Porque quando ele sabia, quando ele precisava lutar, ele lutava. Mas quando a visão dele foi preparada para isso, ele enxergou no Espírito. E ele disse: não foi a carne que o revelou e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aí é um bordão que as pessoas colocam porque elas não entendem, elas não compreendem. A interpretação delas são terrena, porque quando o versículo 18 é chegado na vida e é pregado, muitas das vezes ministrado, as pessoas logo levantam a mão e recebem. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz mais: e eu te darei as chaves do reino dos... e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Imagina só, para pensar, o nosso Senhor Jesus nos dá um poder como esse da gente ter a direção do céu na terra. É o que a gente faz há 10 anos dentro desse culto. Eu comentei hoje, que eu estava na casa da minha cunhada, que eu fui ver a situação da moto lá da minha sobrinha, eu comentei hoje, e ela falou: nossa, 10 anos? Porque nós não somos uma igreja instituída aqui, somos? Cada um tem a sua denominação. Cada um serve dentro daquilo que acredita e dentro daquilo que ama. Mas a gente nos reunimos por um propósito maior. Qual que é? Cristo. E quando a gente compreende isso, e a gente compreendeu durante essa jornada, até agora nós temos essa compreensão, que o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Por quê? Porque o Senhor nos deu essa autoridade. Então nós temos uma clareza, um entendimento do que o Senhor Jesus quer que façamos, que continuamos a pregar o Evangelho com a mesma verdade. Custe o que custar. Às vezes um não pode vir, eu não posso vir, o outro não pode vir, mas a gente está aqui por quê? Porque firmes intercedendo uns pelos outros. E aí eu te pergunto, qual é o Jesus que nós temos que mostrar? Glória a Deus. A igreja tem desfalecido nesse quesito. E quando eu falo igreja, não falo a instituição, eu falo as pessoas. Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João vão à hora nona. Se eu estiver errado, você me corrige, meu pastor. Estão subindo a hora nona. E quando eles chegam diante do templo de Formosa, está quem lá na porta? Um mendigo. Esmolando. E a Bíblia fala que todos os dias... Não, gente, não. Todos os dias vinha um e colocava ele à porta
porta do templo. Os da casa colocavam a porta do templo, e as pessoas que estavam entrando dentro do templo entravam, viam, às vezes alguns até esmolavam, davam alguma coisa, mas não conseguiam expressar o Jesus que estavam lá dentro. Meu Deus. Perceba que a igreja está tão desfalecida desse entendimento, dessa clareza do que realmente representamos. Eu não represento o Adalberto, eu represento a Cristo. Então, Cristo que eu acredito, Cristo que eu vivo, ele não tem que estar estampado na minha cara, ele tem que estar estampado no meu coração e na minha fé. E aí Pedro e João chegam, olha de longe, mas isso não pode acontecer. Como é que aquele homem está ali? Não. Aí o homem já faz o quê? Quem está pedindo esmola vai estender a mão, irmão. Pedro e João olha, diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu, ele declara, o que eu tenho eu, você tem clareza do que você tem? Você tem clareza do poder que está dentro de você, que às vezes falta um pouquinho de confiança para você expressar alguém necessitado do seu lado. Porque o que mais me chama a atenção nesse texto não é apenas o ato do milagre que aqueles dois homens cometeram, mas a negligência que a igreja cometeu. De estar todos os dias com a porta aberta, a pessoa entra, louva, glorifica lá dentro, recebe o seu milagre, mas quando sai para o lado de fora não consegue expressar aquilo que viu e ouviu. Aleluia. De uma igreja que está aparentemente viva, mas por dentro está morta. Porque não adianta nada nós carregarmos um nome, uma nomenclatura de cristão, de servos de Jesus, se a gente não coloca isso em prática. Porque quando lá Jesus deu autoridade e poder para curar, para libertar e para anunciar acerca do reino de Deus aos discípulos, foi isso que ele pediu. Não foi para pedir para abrir igreja, para fazer templos formosos, bonitos, festas e outras coisas mais. Não, é para apregoar a verdade, anunciar o reino dos céus. Glória a Deus. Curar, libertar, sarar as vidas. Mas as pessoas pegaram isso tudo, guardaram dentro do seu coração, entraram para o templo e estão satisfeitos. Meu Deus. Só que aí, Glória a Deus. irmãos, a Bíblia fala que depois que aquele homem é curado, ele toma posse, ele levanta. Meu Deus. Há uma transformação. Sabe o que é mais vergonhoso? Quem estava do lado de fora fez o que os que estavam do lado de dentro não fez. E os que estavam lá dentro tiveram que ver ele entrando e glorificando a Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque aqui, muitas das vezes nós vimos muitos milagres. Felizmente, a gente não cobra, a gente não obriga ninguém a permanecer. A minha preocupação não é se as pessoas que estiveram aqui, que viveram tudo isso que a gente já viveu, se elas estão bem. Porque eu acredito que estão. Mas a minha maior preocupação é se elas estão pregando o Jesus que ela viveu. Glória a Deus, Pai. Se elas estão devolvendo para Deus, pelo menos, a glória de anunciar o que ele fez. Só para me encerrar, vocês lembram de Jairo? Filha de Jairo. Jairo era um mestre da sinagoga. Mas quando Jairo vê a necessidade da sua filha, ele vai, recebe a cura. Talvez aquele homem não conseguia compreender nada do que ele mesmo ministrava, até o dia daquele encontro. Glória a Deus. E o que eu percebo na igreja é que muitas pessoas não conseguem entender nada até o dia do encontro com Deus, o seu milagre. Glória a Deus. Posso ser sincero para vocês? Talvez a Eliane vai compreender um pouquinho mais, porque ela me conheceu nesse tempo. O pessoal ainda estava se engajando na minha vida, mas eu tive uma percepção do Jesus que eu servia erroneamente, mas eu servia quando o Senhor salvou a vida do meu filho, que hoje
uns dias atrás, fez 9 anos, né? Incrível isso. Naquele dia, naquele momento, naquele hospital, eu ouvi o Espírito Santo de Deus dizer, não é para a morte. Eu sabia que o Senhor estava pedindo uma resposta para mim. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende. E a própria palavra de Deus diz assim, ó, o que eu vos falo agora não compreendeis, mas lá na frente compreendereis. Então, eu queria que vocês guardassem essa palavra no seu coração. Eu amo quando o Senhor me dá uma direção de uma palavra de vitória, que todos dão glória a Deus. Mas eu amo mais ainda quando o Senhor nos chama para Secreto. para sair do comodismo, gente. Sairmos do comodismo. Mas pastor, o Senhor não conhece a minha intimidade, mas Ele conhece. E se o Senhor trouxe uma palavra como essa, não é só para mim, é para todos nós. E nós como igreja temos que ser mais ativos do que aqueles que não são. Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé para orar. Eu acho que eu já falei até demais para